Você sabia que tristeza e depressão não são sinônimos? Você sabia, inclusive, que pode existir depressão sem tristeza? Fica ligado até o final, você vai saber muito mais sobre depressão e sobre como tratá-la. Com um convidado muito especial. Saudações dopaminérgicas, estimados espectadores. Nós somos Estação Dopamina, seu podcast de temas aleatórios com embasamento científico. E hoje nós estamos com um ilustre convidado aqui, Dr. Roberto Querido, psiquiatra aqui em Brasília, na Clínica Pacífico, e vai falar um pouco para a gente sobre esse tema tão relevante. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Obrigado, É um prazer gente. tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Espero que a gente faça aí um bom programa e que as pessoas aprendam bastante sobre esse tema. Legal. Roberto, e pode existir então depressão sem tristeza? Pode existir depressão sem tristeza. A gente tem que ter pelo menos um de dois critérios maiores para a gente fazer um diagnóstico de depressão. Um seria tristeza, uma tristeza muito profunda. Mas o outro seria perda de prazer e interesse. Então, se a pessoa tiver perda de prazer e interesse, tiver anedonia, que a gente chama, né? Mesmo que ela não esteja triste, ela pode ter sim um quadro depressivo. Então, a pessoa pode estar carregando a vida dela nas costas aí há anos, sem sentir graça nas coisas, estar deprimida, mas por ela não sentir efetivamente uma tristeza, ela não acha que está deprimida. Olha só. Interessante. Muita gente associa, né, como se fosse sinônimo, uma tristeza excessiva é igual uma depressão, mas a gente sabe que é diferente, né? Tem, que nem você falou agora, tristeza é uma depressão sem tristeza. Então são coisas diferentes que as pessoas precisam entender, né? Saber diferenciar bem uma da outra. Pois Isso. é. E, Roberto, a gente sabe que a tristeza faz parte da vida, né? Às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes perde uma pessoa próxima, né? Termina um relacionamento, vai ter uma tristeza. E quando que vai ser ali a fronteira, né? Quando é que a pessoa precisa procurar ajuda por conta aí dessa tristeza ou desses sintomas? O que acontece é o seguinte, você vai ter justamente essa questão, assim, de quando a gente procura ajuda, ou quando aquilo está errado, né? Quando vier uma tristeza, vamos supor, ou um outro sintoma, uma perda de prazer e interesse, sem motivo algum, é hora de você buscar ajuda. Por exemplo, do nada você ficou triste, está ficando triste, persistentemente triste, mais que algumas semanas, isso já é um motivo para você procurar. Agora, quando acontece alguma coisa na sua vida, alguma coisa que te deixa triste, como por exemplo, perder o emprego, né? Mas aquilo está perdurando, está passando tempo demais e você não consegue se recuperar, mesmo assim você tendo indício de que as coisas vão ficar melhores, mas aquilo continua te atrapalhando, com pensamentos repetitivos, você não consegue dormir por conta daquilo, começa a atrapalhar a sua alimentação, começa a atrapalhar seu raciocínio, ou você começa a ter muito mais dificuldade para fazer as mesmas atividades que você já fazia antes, aí tá na hora de você buscar ajuda, porque aí realmente a gente tem um caso de depressão. Muitas vezes as pessoas reclamam como se a energia, né, tivesse se esvaindo. Nossa, eu tento fazer as coisas, mas não tem energia, né? Essa falta de energia, que é muito característica na depressão, eu costumo dizer até que faz parte do tratamento a gente trazer essa energia para o paciente. Porque muitas vezes a gente chega com pacientes, muitos pacientes chegam para mim falando assim, doutor, o meu médico falou que eu tenho que me exercitar para eu me sentir bem, para eu ter energia, para eu ficar bem da minha depressão. Mas eu não tenho energia para fazer isso. Como é que eu faço? Então eu costumo dizer que a gente tem que primeiro tratar a depressão da pessoa de uma forma bem adequada, para que ela tenha energia suficiente para aí sim fazer um exercício físico que vai ajudar ela a se sentir melhor. Então, primeiro vem o tratamento bem feito, para depois vir a energia que vai fazer a pessoa conseguir fazer aquela atividade física e tirar ela efetivamente desse quadro depressivo que está machucando ela tanto. E, Roberto, a gente sabe da suma importância da atividade física para várias doenças neurológicas, psiquiátricas, o quanto ajuda para ansiedade, para depressão e para doenças neurológicas também, como demências. A gente sabe do benefício incrível que é a atividade física. Então, o quanto é importante da pessoa ter essa energia necessária para fazer uma atividade física. Quanto tempo demora aí para o tratamento começar a fazer efeito, para a pessoa já ter essa disposição?
Eu costumo fazer tratamentos, eu costumo dizer de tratamentos de alto rendimento, porque eu já entro mesmo para bater no pé na porta. Pessoa, desse jeito. Se a pessoa chegou em mim e ela tá deprimida, é porque ela já sofreu muito. E geralmente pessoas que chegam para mim já passaram por muitos psiquiatras. Então a gente já chega fazendo o tratamento da seguinte forma: eu já vou entrar com um tratamento que vai prover essa energia para ela, né? Então geralmente a gente faz o tratamento combinado. Eu entro com a medicação que é necessária para o caso dela, e geralmente eu entro com estimulação magnética transcraniana ou tratamento com cetamina, que são tratamentos novos que a gente tem hoje em dia. Para a gente conseguir fazer com que esse tratamento tenha uma ação muito mais rápida e a gente consiga trazer essa energia para a pessoa em torno aí de umas 2, 3 semanas, ela já está com essa energia suficiente para fazer essa atividade física que vai ajudar ela a levantar muito mais rápido. Então você vê que não é um tempo tão grande, 2, 3 semanas. Antigamente você demorava meses para a pessoa ter energia, né? Hoje, com esses tratamentos novos que a gente tem, é uma questão mesmo de poucas semanas para a gente conseguir fazer a pessoa sair desse quadro complicado. Pois é, os antidepressivos clássicos, né, que agem na serotonina e na noradrenalina, têm esse efeito um pouco mais demorado, né, de meses e meses. Então, fazendo uma adjuvância aí com novos tratamentos, às vezes você já consegue mais resposta efetiva. Exatamente. É que eu costumo falar para os meus pacientes. Eu não quero que você tome o remédio, ou que você faça estimulação magnética, ou que você faça cetamina. O que eu quero? Eu quero que você fique bem. Isso é o que eu quero, é o nosso objetivo. Então a gente junta os tratamentos, né? E faz a pessoa ter essa resposta mais rápida, né? E realmente a velocidade aumenta muito. Antes, demorava, como você falou, 2 semanas para o antidepressivo começar a fazer efeito. Hoje, por exemplo, com a sessão de cetamina, às vezes a gente tem respostas em até 40 minutos após a aplicação da primeira dose. A pessoa chega, é impressionante. Né? A pessoa chega pra gente e fala assim: olha, doutor, eu quero me matar, eu quero morrer. Minha vida não faz mais sentido. Planejando já uma ideação suicida forte. Já. Teve um caso, inclusive, lá, que o paciente tinha amarrado uma corda numa árvore no parque da cidade. E foi resgatado de lá e levou pro consultório, lá pra gente, pra tratar. E aí a gente pegou, falou, explicou tudo, vamos fazer o tratamento? Vamos. Perfeito. Fizemos o tratamento, tal, injeção de cetamina. Injeção dura mais ou menos 40 minutos, a injeção de cetamina. O paciente descansa mais ou menos uns 40 minutos. E aí você pergunta pra ele depois: e aí, como é que tá? Você quer se matar? Doutor, não quero mais. Sumiu a vontade. Interessante. Interessante. A cetamina, falando já especificamente, ela realmente aumenta muito a disponibilidade de glutamato. Ela deixa com que a gente tenha tudo disponível para que a gente tenha uma reconstrução das sinapses necessárias aí, né? Para que a gente tenha uma atividade neuronal normal e o processo antidepressivo, do tratamento antidepressivo, seja realmente assim, acelerado. Então, enquanto a cetamina vai fazendo efeito, a estimulação magnética vai fazendo efeito, que são tratamentos realmente de ação mais rápida, né? A medicação vai lá construindo o efeito dela devagarzinho, e em 2 semanas a medicação começa a fazer o efeito dela e ser um protagonista também. Então a gente soma os efeitos de uma forma que nesse período aí de 2, 3 semanas a pessoa já está muito bem. Interessante, Roberto, porque a cetamina é um anestésico, né? E como é que foi descoberto isso, que ela fazia efeito na depressão? Pois é, né? Muito interessante, porque esse é um tema, assim, foi descoberto sem querer, tá? Como as grandes descobertas da medicina. Igual a penicilina, Pois é. sem querer. Doses anestésicas de cetamina não geram efeito antidepressivo. É um efeito, assim, uma coisa interessante. Por isso que os anestesistas, ao longo do tempo, não descobriram isso de uma forma, né? Ele dava uma dose anestésica, a pessoa não tinha efeito antidepressivo. Mas, sem querer, realmente com doses muito pequenas, começou a se notar que a pessoa realmente passava o mal-estar depressivo dela muito rapidamente. Especificamente falando de ideação de suicídio, plano de suicídio, isso passava realmente em poucos minutos mesmo. É uma coisa que é impressionante. Você dá o remédio para a pessoa, faz a infusão, e em poucos minutos a pessoa realmente ela para com esse tipo de ideia. Então foi descoberto de uma forma acidental,
E tem que ser dose pequena, dose subanestésica. Realmente, dose anestésica não vai fazer a pessoa ter esse efeito. E é interessante, né, Roberto, que ela tem um mecanismo de ação diferente dos outros antidepressivos, né? A gente tem os tricíclicos, os inibidores da captação de serotonina, os duais, eles agem mais na serotonina, agem na noradrenalina, mas não tem ação tanto no glutamato. E eu estava até lendo sobre a cetamina, interessante que, além dessa ação do glutamato, ela tem um possível efeito anti-inflamatório. A gente sabe que a depressão está associada a uma neuroinflamação crônica, né? Ela pode refazer algumas sinapses que são perdidas ali no córtex pré-frontal. Tem até um efeito opioide ali, mas o principal é o glutamato, né? Que é um estimulante cerebral importante, nossa, né? Exatamente. Esse é o principal efeito. Tem todos esses outros aí que estão em investigação e a gente já sabe que tem realmente a ver, né? E especificamente, assim, em termos de região, onde a gente nota mais efeito, tudo, é onde costuma ser, né? No córtex pré-frontal dorsolateral. Esquerdo, em geral. É o lugar que a gente mais, quando faz exame de neuroimagem funcional, né? Vai lá, né? Por que isso é importante pra gente? Porque justamente é o lugar onde a gente estimula com estimulação magnética transcraniana para Bem tratamento aqui, né? de depressão, né? F3. Exatamente, F3. Classicamente, as pessoas que têm depressão, elas têm uma queda de atividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, né? Por isso que os tratamentos mais bem-sucedidos de estimulação magnética vão mirar nessa região. Para quem não conhece estimulação magnética, é um tratamento em que a gente mapeia o cérebro, mira numa região específica que tradicionalmente está funcionando pouco na depressão e vai lá e estimula com campo magnético para que aquela região volte a funcionar da forma correta. Isso é muito interessante porque traz um outro conceito. Muitas vezes a pessoa acha um conceito antigo de que a depressão é uma falta de neurotransmissor. Então, Falta de serotonina. É falta Vamos de repor serotonina. Exatamente. Então vamos repor serotonina. Tentaram dar serotonina para as pessoas, né? Então se era isso. E as pessoas não melhoravam da depressão, né? Por quê? Porque o grande problema está em uma queda de atividade de áreas, né? Então, esse córtex pré-frontal da pessoa que está dorso lateral esquerdo, da pessoa que tem depressão, ele está funcionando pouco. Então, entra aí o conceito de ativar áreas do cérebro que estão funcionando pouco, né? Então, a gente pega e entra com um protocolo que ativa essa região, né? E aí a pessoa se sente bem, quando a gente ativa uma região que está pouco ativada na depressão. E é interessante porque, apesar de algumas dúvidas, né, a respeito da estimulação magnética transcraniana, se teria ou não efeito em vários problemas, né, neurológicos, se eu não me engano, foi a primeira indicação aprovada, né, pelo FDA, pelas agências regulatórias, foi depressão grave, né? Se não me engano, em 2008 foi aprovado pela FDA para depressão. FDA aprovou em 2008. Aqui no Brasil, a regulamentação de 2012 do Conselho Federal de Medicina. A gente já tem 4 resoluções do Conselho Federal de Medicina regulamentando a estimulação magnética. É um dos procedimentos mais bem regulamentados que a gente tem com embasamento científico, né? E assim, a gente utiliza muito, assim, estimulação magnética com grande evidência de eficiência em depressão no transtorno bipolar, em dores crônicas também é muito importante. Dor tipo fibromialgia, né? A gente usa bastante. Em alucinações auditivas a gente também tem uma boa resposta. Então, é um tratamento assim, bastante versátil. Dependendo do que o paciente tem, você estimula regiões diferentes do cérebro, né? Agora, eu sou psiquiatra, né? Então, assim, 99% dos casos que eu faço de tratamento de estimulação magnética são para tratamento de depressão ou depressão no transtorno bipolar. E realmente a resposta é muito boa, muito rápida, ajuda muita gente a reduzir a quantidade de medicações que a pessoa utiliza, né? Porque com estimulação magnética, eu posso usar uma dose menor do remédio, do antidepressivo, né? E aí a gente evita efeito colateral, tipo ganho de peso, tipo perda de libido. Então, esse é um diferencial que a estimulação traz mesmo, assim. E é um mecanismo de ação a mais, né? É um mecanismo de ação a mais.
Eu costumo dizer que é como se a gente pegasse a depressão e cercasse a depressão. Nosso cérebro já tá ficando famoso, né? Pois Usa o cérebro pra explicar alguma coisa. Eu cerco a depressão por um lado com estimulação magnética e eu cerco pelo outro com a medicação. Então a depressão não tem por onde escapar. E aí a gente acaba fazendo as coisas acontecerem, né? Que legal. E usa-se a ketamina junto com a estimulação? Boa pergunta, excelente. Quando chega um paciente grave com ideação de suicídio, pessoal, plano de ideação, eu quero me matar, me enforcando, vamos supor. A pessoa chega e fala desse jeito, doutor, já comprei a corda, ó, tô pronto para ir lá, tal. A gente entra com estimulação magnética, a gente entra com tratamento com acetamina e a gente começa o antidepressivo para oral, para a pessoa ir tomando, que vai começar a ajudar a gente depois de 2 semanas, mas a gente já começa, porque enquanto esse antidepressivo vai começar a fazer o efeito, já tá lá a acetamina fazendo o efeito e já tá lá a estimulação magnética fazendo o efeito e a pessoa desiste desse plano de suicídio. Legal. Eu também tenho uma experiência com estimulação magnética e eu acho interessante que a gente tem muitos casos neurológicos, pacientes com doença de Parkinson, com Alzheimer, e que eles têm a comorbidade psiquiátrica também, de depressão, de ansiedade, pacientes com doença de Huntington, doenças neurológicas que muitas vezes vão ter essas comorbidades psiquiátricas. E a gente faz, às vezes, estimulação magnética, TDCS, e já vi pacientes realmente melhorarem bastante com estimulação magnética. Não são todos que respondem, mas quando responde, tem uma resposta bem satisfatória. Que nem você falou, né? Já tem uma evidência desde 2008 aí, bem robusta para esse tratamento, né? Nossa, muito robusta. A gente tem, assim, hoje vários guidelines, né, que guiam a gente, né? E, assim, realmente, em termos, assim, de evidência científica, o que mais a gente tem mesmo aí de publicação é depressão mesmo, gente. Então, a depressão você tem de várias formas. Tem um protocolo que ficou muito famoso, que é o protocolo SENT, né, que é agora já usando uma nova frequência, que é o Theta Burst Stimulation, que você faz uma frequência muito mais alta de estímulo. Você faz 10 sessões em um dia por 5 dias, né? E teve uma resposta de em torno de 80, se eu não me engano, foi 80 e poucos % nos casos refratários a tudo, sabe? Então, assim, realmente agora a gente tem um refinamento da técnica, é um tratamento muito interessante, assim como a acetamina, né? Tem sido um recurso muito interessante, tem salvado muitas vidas e evitado muitas internações. Legal. Porque muita gente ficava com medo, às vezes, de falar de depressão e ser internado numa clínica psiquiátrica, né? Pois é. Todo mundo tem medo de clínica psiquiátrica. E com o advento da acetamina, agora a gente consegue não internar muito mais pessoas, né? Isso mudou muito. Hoje, raramente a gente precisa de internação, e isso é ótimo. Isso é muito claro bom. que a acetamina, né, tem os seus riscos, tem que ser usada com muita cautela por um médico experiente, que nem o Dr. Roberto, né? Não pode ser uma coisa assim, sem organização, tem que ser bem monitorizado, paciente, tudo. Né? Então, não vão sair por aí usando acetamina, né? Vão consultar com um médico especializado, como o Dr. Roberto, para usar essa medicação. É uma medicação. E não é uma coisa também que serve para tudo, né? Acetamina tem indicações bem específicas, né? Especificamente, a gente usa acetamina para depressões e quadros que têm ideação e plano de suicídio. E para isso que a gente utiliza. Né? Essa questão assim, da ideação com plano traz para a gente a questão da gravidade, né? Esse talvez seja o quadro mais grave de depressão que beira realmente o êxito letal ali, né? E agora existem vários graus, né, de depressão, Roberto. Explica para os nossos ouvintes aí, para os nossos telespectadores, como que é essa gradação aí, como é que são os graus de depressão, por favor. Perfeito. A gente tem graus variados, então, né? A gente tem depressão leve, a gente tem depressão moderada e a gente tem depressão grave. Na depressão leve, a pessoa geralmente ela consegue fazer as atividades dela da vida normal, mas ela sente prejuízo, ela sente sofrimento, às vezes ela não está sentindo prazer com as coisas, mas ela vai levando, ela geralmente consegue fazer tudo o que ela faz, mas com muito mais esforço do que normalmente ela faria. Numa depressão moderada,
geralmente a pessoa ela já consegue, ela não consegue já fazer algumas coisas. Ela já consegue ficar, algumas atividades ela começa a passar para outras pessoas, porque ela não está dando conta. Então, ela já fica com uma vida mais restrita, o nível de energia cai muito, então ela passa a não frequentar ou não fazer algumas atividades. E na depressão grave, aí a pessoa já fica assim, consegue já quase não conseguir fazer, inclusive atividades domésticas, se alimentar direito, começa já a ter pensamentos de morte, e ela, muitas vezes, ela realmente fala que não vê outro caminho, que a vida dela não tem uma solução. Ela já vê, a gente já fala que a pessoa começa a ter uma visão tunelada, né? Ela já vê que não enxerga outra saída que não seja morrer pro caso dela. Então a gente tem esses 3 graus de depressão. E, Roberto, deixa eu perguntar, existe também estudos mostrando uma conexão, possível conexão aí da depressão e outros transtornos psiquiátricos com alterações intestinais? Existe o eixo intestino-cérebro, existe o eixo neuroendócrino, mostrando alterações metabólicas relacionadas à depressão, existe correlação de depressão com obesidade, relação de depressão com diabetes, com outras doenças metabólicas. Então, qual é essa relação que existe de alterações metabólicas intestinais da microbiota com depressão? Especificamente, assim, a gente sabe que pessoas que sofrem mais, assim, que têm quadros de mais de constipação intestinal, quase que levam, tendem a ter mais sintomas depressivos e sofrem um pouco mais com depressão. É interessante, isso a gente pesquisa no tratamento. Eu sempre converso isso com os meus pacientes. Porque isso, muitas vezes, é um fator que até atrapalha a pessoa a melhorar. Se a pessoa estiver muito constipada, ela não melhora, ela fica num sofrimento. Aí, às vezes, você ajuda a pessoa tirando, vamos supor, uma medicação que está constipando ela, né? Ou colocando uma fibra que vai fazer ela ter uma função intestinal melhor, e a pessoa realmente tem uma melhora do quadro depressivo. Então, realmente tem uma ligação muito forte mesmo aí entre intestino e cérebro, e cuidar disso é um dos nossas tarefas no tratamento. Legal. Então, o pessoal cuide do seu intestino também. E, Roberto, é muito comum também se ter alterações do sono, né? Tanto em quadros depressivos quanto na vida da pessoa que também não tem, né, depressão ou que tem ansiedade ou outros transtornos, né? Como que é na sua experiência a questão do sono em relação aos transtornos psiquiátricos? A primeira coisa que eu aprendi no primeiro dia da minha residência de psiquiatria foi: veja o sono do seu paciente. Eu me lembro até hoje a minha preceptora falar isso. O sono é fundamental. Se o sono estiver prejudicado, a pessoa realmente ela não vai conseguir fazer nada na vida dela. Um sono ruim vai gerar um dia seguinte ruim. Realmente é algo, causa e consequência, né? Então, assim, hoje em dia a gente está com uma epidemia de problemas de sono devido à questão dos celulares, né? Se vocês, neurologistas, atendem muitas pessoas com esse problema, a gente que é psiquiatra atende também, as pessoas não fazem higiene do sono, né? Elas não cuidam disso. Ficam no celular até tarde e isso aí tem atrapalhado muito. A gente nota que pessoas que dormem mal realmente estão mais propensas a ter quadros depressivos. A pessoa ela vai ficar exausta no dia seguinte. Então ela não vai conseguir fazer as coisas que ela dava conta de fazer. E aí ela vai se sentindo cada vez mais tolhida e com isso os quadros depressivos vão avançando, né? A gente tem uma questão que também chama atenção. Pessoas muito ansiosas têm muita dificuldade de pegar no sono. Porque quando ela deita, ela esvazia a mente e aí todos os problemas vêm na cabeça dela. Então, geralmente, pessoas ansiosas têm insônia inicial, né? Tem dificuldade para dormir. Agora, nos depressivos, geralmente tem um despertar precoce. A pessoa acorda 4h30, 5 da manhã, do nada, e ela fica olhando para a parede e fala: cara, o que está acontecendo? É mais um dia que eu vou ter que viver, e essa vida não está tendo sentido, e ela faz um esforço para dormir, ela não consegue dormir. Então, prestar muita atenção nisso. Dificuldade para dormir, ansiedade. Despertar precoce, você pode estar com quadro depressivo.